Olá a todos, muito bom dia ou tarde, depende de quando virem isto. Está de volta o Chuta aos Postes, a nossa rubrica mensal de rugby aqui no canal Balneário. Nós temos o hábito de fazer todos os meses um podcast com alguém ligado ao rugby nacional, normalmente, é assim que tem sido. Nós nos últimos meses tem sido coincidência, mas temos tido quase sempre alguém do Sport Rugby. Este mês voltamos a isso, mas é também fruto da fase do ano em que estamos e daquilo em que elas normalmente são mais conhecidas, que é o Beach Rugby. Vamos já falar aqui com a Gabriela sobre isso. Lembrar toda a gente que, como já disse, este podcast é mensal. Há uma exceção, que é o mês de agosto, portanto este será o último podcast, digamos, da época, e voltamos em setembro. Hoje temos a Gabriela, como eu já disse, é jogadora do Sport. Ela vai-se já apresentar um bocadinho, falar do seu trajeto até aqui, e mencionar que a razão de ser do convite à Gabriela é o facto do Sport ter sido campeão nacional de Beach Rugby e de estar aqui algumas horas de partir para Marselha para lutar pelo título europeu da mesma variante. Portanto, fazia todo sentido repetir o Sport aqui no podcast. Gabriel, antes de mais, muito obrigado por arranjar este bocadinho aqui para falar connosco. E começa se calhar exatamente por aí. Fala-nos um bocadinho do teu trajeto como jogadora, que começa do outro lado do mar. E como é que ele se muda, como é que foi a mudança aqui para Portugal para jogar no Sport? Olá, queria agradecer o convite, obrigada. Então, eu começo a jogar rugby lá no Brasil em 2012, acho que fazem 11 anos. Comecei em São Paulo, de onde eu vim, eu sou de São Paulo e morei minha vida toda lá. E durante esses anos joguei muito, mas também uma época fui estudar em outra cidade, parei de jogar, mas sempre ligado ao rugby. Desde que comecei, sempre estava no torneio, nos jogos da minha equipe lá, que é o SPAC, que é um clube bem tradicional do Brasil. E em 2020 eu prestei mestrado aqui para o Porto, vim estudar, e eu sempre amo rugby. Assim que eu cheguei aqui, a primeira coisa, quando eu passei, na verdade, mestrado, antes de procurar uma casa ou algum lugar para ficar, eu já procurei um time de rugby. E quando eu cheguei aqui, encontrei o Sport, que é o único time de rugby feminino na cidade, e comecei a treinar. Cheguei aqui no domingo, na terça-feira já estava no treino, e foi muito bom, porque eu vim para o Porto sem conhecer ninguém, não conhecia ninguém, vim para estudar, e elas foram uma família, né? São uma família para mim, me receberam super bem, sou super integrada na equipa, e foi isso. E hoje agora eu jogo pelo Sport. Ok, falando um bocadinho de como correu esta época, o Sport esteve relativamente bem desde o início. Foi uma das equipas que na fase regular conseguiu fazer frente aos grandes, àqueles que são os dois crónicos candidatos, que é o Benfica e o Sporting. Já tive a oportunidade num episódio passado, há 2 meses ou 3, salvo erro, de falar com a Isabel sobre isso, mas já agora queria saber a tua opinião. Quais é que são o que é que falta ainda, se é que falta alguma coisa, podes achar que não, ao Sport para conseguir entrar naquele patamar de Benfica e Sporting? Quer dizer, o Sport, apesar de todas as qualidades, e conquistou a Taça de Portugal, vamos falar disso aqui um bocadinho, apesar de todas as qualidades, continua a ser sempre, no campeonato, continua a ser sempre uma luta a dois, são quase crónicos, aqueles dois de Lisboa. O que é que está a faltar à equipa aqui do Porto? Acho que primeiro a gente enfrenta diversas dificuldades. O rugby em Portugal tem muitas dificuldades, por ser o rugby, não é um futebol, tudo. Segundo, por ser rugby feminino, né? Que também já é outra dificuldade, por a gente não ter meninas. E o rugby feminino no norte, no Porto, também já é uma terceira, é diferente do sul.
Acho que começa por aí. A gente tem quantidade de poucas meninas treinando, e acho que isso é essencial para a gente sempre estar ali disputando o topo do campeonato. Esse ano a gente fez uma parceria. Ano passado a gente já tinha também com o CRAV, que é o Clube dos Arcos Valdevez, e para poder ter uma equipa para poder disputar o campeonato nacional. Mesmo assim, a gente tem dificuldades, porque esse ano o campeonato foi dividido melhor, mas os outros anos a gente ia muitas vezes a Lisboa. O trajeto é longo, a gente é cansativo para chegar lá, jogar, voltar para o Porto. Então, nessa época já tentaram equilibrar esse de nós irmos para lá e elas virem para cá. A gente entende também que tem mais equipas lá, são 3 de Lisboa já do Sul. Então, mas acho que o principal ponto para a gente tentar chegar lá é a gente ter mais meninas e mais pessoas que pratiquem o rugby para a gente poder para a gente disputar os primeiros lugares. Porque a gente também teve essas épocas últimas baixas de atletas lesionadas, importantes para a equipa. Eu também me lesionei ano passado, eu lesionei o joelho, passei por uma cirurgia, também fiquei um tempo fora e voltei agora. Mas a gente tem objetivos assim desafiadores, a gente sempre tenta ficar ali entre os 3 primeiros, e acho que nos 2 últimos ou 3 últimos anos nós conseguimos. Não fomos para a final, mas quando fosse disputar o terceiro, ganhamos ano passado do Benfica, esse ano ganhamos contra a Agrária e ficamos tentando ficar no terceiro. Esse ano a gente ganhou a Taça Portugal, que foi um objetivo que a gente tinha, ser campeã nacional em algum âmbito, e a gente conseguiu, com muita luta, ser campeã aí da Taça Portugal. Exatamente, essa conquista na Taça de Portugal foi importante, é marcante na história do Sport. Certamente que não, a ideia não é ficar por aí. Achas que de alguma forma a conquista da Taça de Portugal pode abrir portas, ou pelo menos chamar, como falavas há bocadinho, um dos grandes problemas é a falta de atletas? Achas que pode atrair mais atletas para o Sport, ou pelo menos para o rugby no Porto? Eu creio que sim, aumenta a visibilidade quando você tem um título, né? Aqui no Norte, nós somos a única equipa feminina assim, consistente, e o Norte, não só o Porto, mas a Associação do Rugby do Norte, ficou muito feliz com a nossa conquista, que é uma conquista inédita, né, para essa região. Então, com certeza, incentiva mais meninas a quererem participar, a quererem conhecer o rugby, a quererem praticar essa modalidade. Acho que é uma grande porta que se abre. Tá a arrancar uma nova época, vamos poder ver os resultados disso agora quando começar. Relativamente, há bocadinho falávamos das dificuldades do rugby em Portugal. Tendo tudo começado no Brasil, lá também é uma dificuldade isso, porque é verdade que Portugal é um país mais de futebol, mas o Brasil também é, se calhar ainda mais. Mas como é que é lá? O recrutamento é fácil? Há pessoas a querer jogar desde muito cedo? Como é que funciona? Eu acho que eu venho de uma perspectiva diferente lá, porque eu sou de São Paulo, que é uma região que tem mais incentivo, ou as coisas se concentram em São Paulo, no Sudeste, né? Em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, eu vindo aqui para o Porto, vem dessa perspectiva diferente, onde as coisas se concentram mais em Lisboa, eu pude perceber que eu estava no privilégio no Brasil. Mas o Brasil também tem muita dificuldade, mas há mais incentivo, os atletas da seleção são todos profissionais, então acho que isso já difere um pouco do rugby aqui em Portugal. O campeonato antes era muito centralizado na região sul-sudeste, mas agora com o desenvolvimento de algumas equipas, porque o Brasil é muito grande, então é muito difícil o campeonato nacional, você ter que se deslocar sempre de avião, porque tem alguns times de rugby longe, né, do centro ali, então é difícil manter o campeonato nacional, mas eu creio que por ter essa profissionalização, o Brasil feminino está dentro do circuito mundial
Então, tem outra visualização, tem outro investimento. Acho que ele também, o rugby feminino, disputa as Olimpíadas por a gente ser campeã sul-americana. 21 vezes campeã sul-americana invictas. Então, a gente acho que tem um pouco mais de desenvolvimento lá no Brasil. Quando falavas há bocadinho que os atletas da seleção brasileira são profissionais, estás a referir aos masculinos e femininos ou só aos masculinos? Femininos e masculinos. Ok, isso é uma grande diferença relativamente aqui. Vamos falar então agora de beach rugby. Nós estivemos no Porto, vocês, a etapa do Porto correu relativamente bem. Depois vocês acabaram, passado pouco tempo, por confirmar o título nacional. Fala um bocadinho da tua experiência naquilo que é o beach rugby em Portugal e como é que correu este ano no circuito, antes de começarmos a falar da parte europeia. O beach rugby, a gente se prepara muito para esse campeonato, assim, acho que a gente começa a preparação desde que começa a época, ao invés, mesmo que a gente esteja jogando o rugby de 15 ou depois o rugby de 7, a gente já vai se preparando, arrecadando dinheiro, indo atrás de patrocínio. E eu particularmente gosto muito dessa época do beach rugby, porque é uma época que une muito a nossa equipa. As viagens, o preparativo, a gente faz camisolas para poder levar para o torneio, esse biquíni e compra as passagens. Então, mais do que o campeonato em si, essa acho que é uma parte muito fundamental para a nossa equipa, dessa parte da união, de ficar junta na viagem, de passar 3, 4 dias em prol de um objetivo comum. A gente já tem um pouco de tradição no beach rugby e acho que é um torneio que a gente vai com uma carga mais leve, mas com responsabilidade de querer ganhar. Não é um que a gente vai ganhar a taça ou o campeonato nacional, mas a gente quer ganhar, óbvio, a gente vai com esse objetivo, mas mais relaxadas, né? A gente também tem a oportunidade de treinar na praia, porque aqui no Porto tem praia. Então, assim que termina o campeonato, terminou a Taça Portugal, a gente já começou, nossos treinos começaram a ser na praia. E não só os nossos, do clube todo. Isso movimenta todo o clube, porque como o primeiro torneio do beach rugby é um torneio na nossa casa, foi um torneio no Porto, o nosso clube inteiro participa, desde sub-6 até as seniors. Então, todos vão para a praia, que também é um ambiente diferente, um ambiente mais contraído, é um ambiente mais legal. E todo mundo começa a treinar aí. A gente tem todos os torneios o objetivo de ganhar. No Porto, a gente não conseguiu ser campeã, a gente ficou em segundo, perdemos para uma equipa da Itália, né? Mas dentro do campeonato nacional a gente ficou em primeiro e a Agrária em segundo. Que foram as únicas 2 equipas portuguesas que vieram disputar o campeonato, que é triste também, porque é um campeonato europeu, né, o do Beach Porto, e a gente vê o quão o Norte fica isolado dentro do rugby. É um campeonato que vem diversas equipas de fora, mas de Portugal em si, a gente não teve muitas equipas, tanto feminino quanto no masculino, igual. E depois, na final de semana seguinte, a gente foi até Ericeira jogar a segunda etapa, e nessa segunda etapa foi muito diferente, porque só tinha equipas portuguesas. Então, as equipas portuguesas do Sul e de outras regiões foram lá jogar em Ericeira, e nós ficamos em segundo, né? Ficamos em segundo lugar. Então, o título foi mesmo decidido na terceira etapa, na Figueira da Foz. A gente estava disputando o título contra a Agrária, e foi decidido no último jogo na final, porque a gente foi para a final, a Agrária também. E a gente, no jogo final, fomos consagradas campeãs. E foi muito divertido e legal, porque nesse campeonato da Figueira também teve o campeonato sub-14, sub-16, e os nossos atletas foram disputar, então estava todo mundo lá, foi uma festa muito legal, a gente ganhou, todos entraram, eles também foram campeões, sub-14, sub-16 ficou em segundo. E acho que isso é muito bom do nosso clube e do esporte, porque a maioria das treinadoras das categorias de base são das seniors, né? Acho que tem uma treinadora por escalão
são da Seniors, e isso nos conecta muito com os miúdos, o que faz ser uma grande família, uma grande conexão. Então foi muito legal essa conquista na Figueira. Ok, então vocês e a Agrária, há bocadinho falávamos de um domínio do Benfica e do Sporting no Rugby de 15, e neste caso no Beach Rugby foram vocês e a Agrária, né? As equipas do Norte. Do Norte, Coimbra não é bem Norte, mas anda ali. Não ser de Lisboa já quase que se considera Norte. E pronto, também parabéns à Agrária por essa prestação. Agora, vocês sem o fator do público, não é? Porque presumo que desta vez os sub-16 e os sub-14 não vão convosco para Marselha. Certeza que eles não se importavam, mas não vão. Vão vocês sozinhas, mas têm então a hipótese de se sagrarem campeãs europeias de beach rugby. Não seria a primeira vez, mas como é que está essa luta? Quais são as perspectivas? Bom, a gente já foi campeã 2 vezes europeias e vamos tentar disputar o 3º título. A cada ano fica mais difícil, as equipas estão mais competitivas, acho que as equipas se preparam mais, né, para disputar. As expectativas são as melhores, eu estou super confiante na nossa equipa, a gente vem treinando duro, treinando sempre, a gente ainda está treinando, eu acho que todas as equipas já entraram nessas férias, nós ainda estamos treinando para trazer esse título mais uma vez. Ano passado a gente foi campeãs, e esse ano acho que está mais difícil, porque ano passado a gente perdemos a final do campeonato em Lignano, mas mesmo assim, pelas outras etapas e pelo que a gente conquistou durante o campeonato, a gente foi campeã. Esse ano a briga está mais acirrada, a gente precisa ser campeã do campeonato para vencer, então a gente não pode vacilar. E acho que tá um nervosismo, mas estamos confiantes que a gente vai trazer para casa esse título. Ou seja, vocês têm que ganhar a etapa de Marselha para serem campeões, é isso? Exatamente. Ok. Então pronto, é só uma coisa a fazer, é ganhar, o caminho é fácil. Quais são as outras equipas que estão perto? A equipa que ganhou aqui no Porto é uma das que está na luta, ou elas vieram só ao Porto? Sim, essa que está na luta, e o Val Beach, que é uma equipa da França. São essas que estão mais ali na briga com a gente. Porque existem várias etapas, né? Não sei se as pessoas conhecem como que é o circuito do beach rugby. Existem 6 etapas do circuito. Ano passado a gente foi em 4. Esse ano a gente só foi em 3, por questão de logística e dinheiro também, que é caro, né? E para o título conta só 3 etapas. As 3 melhores etapas que você fez conta para o título. Esse ano a gente só foi em 3 etapas, então a gente tinha que ficar bem nas 3. Uma a gente ficou em segundo, que foi a etapa do Porto. E a outra a gente ficou em primeiro, que foi em Costa Blanca, na Espanha. E agora a gente tem que ficar em primeiro para poder... Porque a outra equipa, que é a equipa da Espanha, também elas foram em mais etapas, acho que elas foram em 4 etapas. Então elas têm essa etapa tem uma etapa que elas podem ficar não tão bem, mas que não conta para o circuito europeu. Então, essa... Ok. Vocês já sabem os grupos, já sabem alguma coisa, ainda não sabem nada? Já sabemos o grupo. Já sabem com quem é que vão começar? Sabe, eu não sei agora, mas já saiu, já olhei, mas não sei te dizer agora. Ok. Pronto, nós depois também vamos fazer o acompanhamento dessa etapa que vai começar. Essa etapa, segundo eu sei, vai seguir uma semana de férias, não é? Em conjunto. Faz parte daquela preparação que falavas há bocadinho. Efetivamente o Sport aposta sempre bastante nas etapas de praia, até também pela localização geográfica do Porto, como dizias, estão ali na praia. Bem, Gabriela, acho que da nossa parte, para saber o vosso trajeto, está tudo. Resta, pelo menos da minha parte, desejar boa sorte para vocês amanhã, no sábado e no domingo, portanto no dia do torneio, nos dias do torneio.
e que depois possamos repetir outra vez o Sport para falar depois da confirmação do título. Já agora, já que temos 3 vezes o Sport, que seja mais uma por estas boas razões. Queres deixar alguma mensagem de despedida ao pessoal, fazer um apelo para as meninas aparecerem no Porto a treinar? Queres deixar alguma mensagem? Eu queria agradecer e, claro, queria convidar todos para ir treinar. Nossos treinos começam dia 1º de setembro, então todos convidados. A gente treina ali no Parque da Cidade, aqui no Porto, e venham conhecer esse desporto, que é um desporto apaixonante. Acho que todo mundo que pratica uma vez ou duas já não consegue mais parar de praticar. E é isso. Exatamente, tem razão, sim senhor. Pessoal, a quem está a ver isto, muito obrigado por terem assistido. Não deixem de acompanhar depois como é que vai correr aqui as coisas ao Sport durante o fim de semana, na última fase do circuito europeu de beach rugby. E nós em princípio voltaremos em setembro com novos episódios. Entretanto, há de voltar também o podcast em conjunto com o pessoal da linha de ensaio sobre o campeonato nacional e sobre a seleção. Também, entretanto, há de começar a sério a questão do Mundial. Até à próxima e muito obrigado.